Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me reter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me reter. Meu
Graças a Deus, aqui estamos novamente, depois de alguns dias de eventos especiais aqui na igreja. Aqui estamos para continuarmos servindo ao Senhor nosso Deus. Hoje eu vou estar falando a respeito de um personagem bíblico que sempre tem me fascinado muito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou estar falando a respeito dele. Jesus, grande personagem central da nossa Bíblia Sagrada, uma pessoa que sempre tentou passar à humanidade uma forma simples de ser, de se viver, com seu exemplo de vida, com palavras. Nós aprendemos muito com o nosso Senhor, aprendemos muito. Jesus cativou muitos corações, tocou muitas pessoas. Conta-se do grande guru que até hoje é reverenciado na Índia e por muitas outras pessoas, chamado Gandhi. Ele certa vez disse que ele só não se tornava cristão não por Jesus, mas pelo comportamento dos cristãos que diziam amar a Jesus e não seguiam os seus passos. Então, grandes homens que reconheceram o poder, o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele veio para mostrar, para nos ensinar como nós sermos. Jesus, na sua forma de ser, durante o tempo que ele viveu aqui neste mundo, ele sempre preferiu o anonimato. Jesus sempre preferiu o anonimato, porém, foi um grande ator, um brilhante ator no teatro da sociedade. Amava os bastidores, fugia dos holofotes, para mostrar para nós, para nos ensinar a caminhar nos seus passos. Senhor Jesus, esse grande personagem, e é sobre ele que eu quero me deter neste momento, que nós possamos seguir os passos do Mestre Jesus, seguimos os seus passos. Nós encontramos um texto bíblico em Mateus, no capítulo de número 26 e o versículo 36, eu quero ler com vocês, todos que têm suas Bíblias. É sobre esse personagem brilhante que nós vamos estar meditando. Às vezes nós gostamos de citar personagens dentro da filosofia, da psicologia, da psiquiatria. Sempre gostamos de citar nomes com palavras que eles deixaram. E às vezes deixamos de citar as palavras que Jesus deixou para nós, nosso grande maestro, nosso grande Senhor. Às vezes gostamos de florear os nossos sermões com palavras de grandes homens dentro da ciência, e às vezes não citamos as palavras tão lindas de Jesus, que dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras que tocam profundamente a nossa alma, palavras que transformam a nossa vida. É sobre esse Jesus que sempre quis mostrar os passos a ser seguido, para que nós possamos seguir os seus passos.
onde ele diz que devemos seguir, tomar sobre nós o seu jugo, seu fardo, que é leve, que é suave. Jesus sempre mostrou para a humanidade uma forma simples de viver. Jesus sempre quis mostrar que a necessidade do ser humano, a necessidade neurótica do ser humano pelo poder, está destruindo o cerne da psique da humanidade. Então é esse Jesus que nós conhecemos, que tem transformado a nossa vida. E em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, diz o seguinte: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Apenas este versículo. O que eu quero falar com vocês na noite de hoje é sobre o Getsemane de Cristo. E esse Getsemane que Cristo enfrentou é o Getsemane também que nós enfrentamos, e todos nós temos um Getsemane na nossa vida. O primeiro desafio do Getsemane que Jesus enfrentou, o Getsemane de Cristo, foi o Getsemane da tristeza, profunda tristeza. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi ao Getsemane, a Bíblia diz que ele levou consigo alguns discípulos, Pedro, Tiago e João. Observe que quando Jesus ele quis falar a respeito de um traidor, quando Jesus sentiu a necessidade de expressar que ali havia um traidor, ele reúne os seus discípulos e ele fala isso para os seus discípulos, e ele mostra em palavras que havia um traidor entre eles. Não apontou diretamente, mas deixou a entender pelos seus discípulos que ali existia um traidor. Quando Jesus ele quis enfrentar o Getsemane, ele leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele sente a necessidade de buscar o Pai, porque ele sabia que o momento estava chegando, que a hora estava se aproximando, e que o momento era difícil pelo qual ele passaria. Ele escolhe 3 discípulos para fazer parte dessa história. Quando Jesus estava para enfrentar a maior agonia da sua vida, onde ele haveria de suar gotas de sangue que corriam pelo chão, ele não reúne os discípulos, ele não reúne nem 3 dos seus discípulos, mas ele enfrenta este momento sozinho. Então nós observamos que no Getsemane de Cristo existem estágios a ser enfrentado. Existem momentos que nós poderemos contar para um grupo de pessoas. Tem momento que nós reuniremos os nossos amigos e vamos contar a nossa história para eles. Existem momentos em nossa vida que nós encontraremos amigos para nos ouvir. Existem momentos na nossa vida que não serão todos os amigos, mas de todos os amigos selecionaríamos alguns para contar outra parte da história. Porém, existe momento na nossa história, na nossa trajetória, que ninguém poderá fazer parte.
Existe momento na nossa trajetória que nós não poderemos contar com ninguém. Será apenas nós e Deus. E assim foi com Jesus. Ele teve o primeiro encontro com os 12 discípulos. Depois ele vai para o Getsemane, apenas com 3 discípulos. E no momento da agonia, aquele momento que você está suando gotas de sangue, neste momento ninguém mais pode te ajudar. Neste momento nós não podemos contar com mais ninguém, porque este momento é um momento que só o Pai poderá nos socorrer. O primeiro Getsemane, o primeiro grande obstáculo que Jesus enfrentou no Getsemane foi a tristeza. E a Bíblia diz, profunda tristeza, profunda agonia. A Bíblia diz que ele enfrentou essa tristeza que invadia sua alma. E ele chega para os seus discípulos triste. E ele fala para os seus discípulos que aquela tristeza invadia a sua alma. Era um momento onde ele ainda podia contar, onde ele podia expressar o seu sentimento com os seus discípulos. Porque um pouco mais à frente, alguns degraus mais adiante, ele não poderia mais contar com os seus discípulos. Nesse momento de profunda tristeza que Jesus enfrentava no Getsemane, não era tristeza porque ele sabia que seria traído por um dos seus discípulos, chamado Judas, que o traiu, que o vendeu por algumas míseras moedas de pratas. A sua profunda tristeza não era saber que seria traído por um amigo. A sua profunda tristeza não era saber porque ele haveria de enfrentar o flagelo no caminho do Gólgota. A sua profunda tristeza não era saber que ele haveria de enfrentar aquela cruz vertical que lhe conduzia diretamente ao Pai. A sua profunda tristeza era saber que ele estava levando o pecado de toda a humanidade sozinho. Ele tomou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez maldito. Ele absorveu sobre si os pecados de todos nós. A sua profunda tristeza era em saber que ele estava tomando sobre si, levando sobre si os pecados da humanidade, se fazendo maldito em lugar de todos nós. E ninguém poderia auxiliá-lo neste momento. E a tristeza tomou conta da sua alma. Esse é o Senhor que nós seguimos, é o Senhor que nós servimos, que nos ensina a caminharmos em momentos de dificuldades, que nos ensina a caminharmos em momentos de profunda tristeza, a enfrentarmos os percalços da vida, e que nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza, que nos momentos de angústias, nós possamos olhar para Ele, nos espelharmos nele e adquirirmos força para continuarmos. Precisamos ter alguém onde nós podemos nos espelhar. Essa semana ainda eu estava mentoreando meu filho, e eu dizia para ele o seguinte: todos nós precisamos de alguém
para que nós possamos nos espelhar. Eu tenho alguém em quem eu me espelho. Primeiramente, Jesus em seu ministério. Todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa dentro da igreja, eu me espelho em Jesus. Eu olho para o ministério de Jesus, eu olho para o grupo de discípulos que Jesus tinha, e eu observo a forma que Jesus interagia com os discípulos. Eu observo a pedagogia de Cristo com os seus discípulos, a forma didática como ele lidava com os seus discípulos e com todos, e isso me ajuda no meu ministério. Quando eu estou triste, quando eu estou passando por momentos de tristeza, quando a minha alma está abatida, eu tenho alguém aonde eu me espelho, ministerialmente, humanamente. O ministério me espelha em Cristo, mas todas as vezes que eu estou amargurado de espírito, abatido a minha alma, eu me espelho em alguém que eu conheço, eu me espelho em alguém que me pastoreou, eu me espelho em alguém que foi meu pastor e continua sendo meu pastor até o presente momento. Eu sempre olho para esse pastor, que ao longo de muitos anos eu tive o privilégio de ser pastoreado por ele, e eu observo as dificuldades, eu lembro das lutas que ele enfrentou e que eu presenciei, que eu vivenciei junto com ele, e isso me acalma, isso me conforta. Então nós precisamos ter alguém aonde nos espelhamos. E eu dizia isso para o meu filho: você precisa ter alguém para você se espelhar. Se não tem o pai, se espelhe em alguém, que quando você estiver lutando, você olha e isso te conforta, isso te ajuda a caminhar. Alguém que tem testemunho de vida, alguém que tem história. Porque às vezes, meus irmãos, às vezes nós achamos que doar um presente ou que dar o mundo para os nossos filhos, ou doarmos o mundo para o nosso cônjuge, é o bastante. O mais importante que nós podemos fazer por alguém que nós amamos não é dar um presente, é doar a nossa história, é doar a nossa história. Mais do que a vida, Jesus doou a sua história para nós. Conta-se uma história de um pai, e esse pai morreu, e ele estava sendo velado, o filho ao lado do caixão, e pessoas chegavam e falavam palavras bonitas a respeito daquele pai, dizendo: esse homem foi um grande empresário, ele era um grande empresário, um homem muito rico. Ele disse: esse homem, além de ser rico, ser um grande empresário, mas ele era humilde, ele sempre soube respeitar os seus funcionários, e quando nós estávamos em dificuldades, ele sempre contava a sua história, dizendo de como ele começou, de como ele chegou até onde ele estava. Nos momentos de dificuldades, ele sempre tinha uma palavra, porque ele contava a sua história, as dificuldades que ele tinha vivido, e aquilo começou a incomodar o filho que estava ali, porque o filho não conhecia, e o filho dizia para si mesmo: não é o meu pai, não é o homem que eu convivi por tantos anos, porque em casa ele era diferente, mas eu não sabia de todas essas qualidades, de todos esses adjetivos, eu não sabia
sabia, e quantas vezes censurei, quantas vezes me levantei, quantas vezes briguei com ele, não compreendi ele, porque não sabia a sua história. E ele foi saber quando o pai estava morto pelos amigos. Falha na comunicação das duas partes. O pai às vezes doa o presente, dá o mundo para os filhos, para a família, mas não doa a sua história, que é o maior legado. Por outro lado, o filho nunca preocupou-se também em saber as mazelas que o pai tinha enfrentado. Jesus, ele doou-se por nós, ele deu a sua vida por nós, mas ele deixou uma história brilhante para nós. Ele deixou a sua história, e isso não tem preço. Por isso que eu me espelho na história de Jesus, porque quando nos sentimos fracos, olhamos para Ele. Quando nos sentimos abatidos, perseguidos, olhamos para Jesus e presenciamos uma história de um homem que foi perseguido desde o momento que foi gerado no ventre da sua mãe. Não teve paz nem um minuto nessa vida terrena. A história que ele nos deixa é uma história brilhante. O maior ator da história, que transformou a humanidade, que tocou corações empedrecidos, que contagiou até mesmo outras religiões, ainda que ele não seja o foco, o centro das religiões, mas as religiões se espelham e reverenciam ele, como os budistas, como o Islã, como os hindus. Ele tem sido um referencial através da sua história para todos. E aqui ele apresenta para nós, ele nos apresenta o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua amargura, a sua angústia. E é isso que nos aproxima de Jesus. É isso que faz com que nós o amemos cada dia mais. Porque não é fácil externar uma angústia, não é fácil repartir uma tristeza, não é fácil você chegar e encontrar alguém onde você possa compartilhar a sua amargura de espírito. Por quê? Porque se não for a pessoa certa, vai julgar a sua fraqueza, vai julgar a sua tristeza, e vai dizer que isso é fraqueza, que isso é pecado. Mas Jesus, ele compartilhou a sua história. Nós não só os momentos de milagres, mas os momentos de tristeza, os momentos de angústia, ele compartilhou, ele abriu, ele rasgou o seu coração diante dos seus discípulos. Ainda que não tinham maturidade, mas ele rasgou a sua alma diante dos discípulos, porque ele queria deixar a sua história, não só a história de um rei, mas a história também de um subalterno, que eles pudessem lembrar de um Cristo como homem. E ele abre o seu coração, que poderia denotar fraqueza, mas ele não estava preocupado no que pensariam. Porque quando nós chegamos para alguém e abrimos o nosso coração, ou falamos algumas debilidades, a nossa angústia, às vezes somos incompreendidos, às vezes somos rotulados como fracos, como falhos. Então nos trancamos, porque temos medo de expressar os nossos sentimentos. E Jesus, ele abre o seu coração aos seus discípulos. Ele mostra aos seus discípulos e diz: me ajude em oração. Por 3 vezes. Me ajude em oração. Me ajude em oração.
A profunda tristeza de Jesus nos ensina a entendermos os momentos que nós enfrentamos também de dificuldades. Existirá na nossa vida o Getsemane da tristeza também, aquele momento que nós enfrentaremos. E até aí então, nós teremos alguns para compartilhar as nossas tristezas, as nossas angústias, o nosso sofrimento. Momentos que nós enfrentaremos na nossa vida, no nosso dia a dia, os momentos de tristezas. E feliz aquele que tem alguém para chegar e dizer assim: olha, me ajuda em oração, porque eu estou profundamente abatido. Porque às vezes nós não temos com quem socorrer, não temos ninguém para pegar a mão e dizer: me ajuda em oração, porque a minha alma está triste até a morte. Feliz aquele que tem alguém para compartilhar este momento e contar, porque Jesus ele teve esses discípulos para expressar a sua tristeza, mas não fizeram nada por ele, apenas ouviram, porque Jesus disse: me ajude em oração, e eles dormiram no momento de oração. Jesus nunca pediu ajuda de ninguém. O único momento que Jesus pede ajuda aos seus discípulos para orar com ele, os discípulos são reprovados. Os discípulos dormem no momento da oração. Às vezes você enfrentará momentos, o seu Getsemane de tristeza, o seu Getsemane de amargura. Talvez você terá a felicidade de contar com alguém e esse orar por você, mas às vezes teremos que orar sozinho. E Jesus estava ali abatido. Ele estava abatido. E na sua oração ele clamava o Pai e dizia: Pai, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade e não a minha. Aí, muitas pessoas acabam confundindo e dizendo que Jesus estava com medo da cruz. Muitas pessoas estavam dizendo que Jesus estava pedindo para que ele fosse salvo da cruz. Não. Jesus sabia da sua missão, ele veio para isso. Na sua oração, quando ele clamava e dizia: passa de mim esse cálice, ele não estava dizendo: salva-me da cruz. Ele estava me dizendo para Deus: salva-me para a cruz, me salva para a cruz, não permita que eu seja morto aqui nesse horto. Ele não estava dizendo para ser salvo da cruz, mas que Deus o salvasse para a cruz, porque o destino e o final dele era a cruz. Pai, me salva para a cruz, para a cruz. Ali estava Jesus com a missão. Em sua oração, ele clamava, ele buscava. Esse foi o primeiro Getsemane, a sua profunda tristeza. Sua profunda tristeza. Esse é o segundo Getsemane que ele enfrentou. Foi o Getsemane da solidão. O Getsemane da solidão. Quando ele já tinha esgotado as 3 vezes que ele pediu ajuda aos discípulos para orar, os discípulos dormiram no momento da oração. Jesus viu que não adiantava mais contar com os seus discípulos. E isso nos ensina que às vezes, meu irmão, nós vamos pedir ajuda para alguns, às vezes nós vamos chamar pessoas, nós vamos convocar um grupo para estar conosco, e é só número, porque não vai resultar em nada. Jesus levou aqueles discípulos com ele para ajudar ele em oração. Os discípulos não somaram em nada. E Jesus agora tem que enfrentar o Getsemane da solidão. Sozinho ali estava Jesus. Os discípulos não podiam lhe ajudar. Esse é o momento onde nós enfrentamos sozinho. É o Getsemane da solidão. Ali estava Jesus. Ali estava o Senhor clamando. Ali estava o Senhor buscando a presença do Pai, porque ele estava sozinho. E esse é o momento que nós às vezes temos que passar sozinho.
momento na nossa história que vamos nos sentir a solidão invadir a nossa vida. O nosso cônjuge não vai poder ajudar, papai nem mamãe poderá nos ajudar. Somente Deus agora. Sou eu no jardim da solidão, no Getsemane da solidão. Sou eu e Deus, ninguém mais. E ali estava o maior homem da história, aquele que auxiliou a tantos, aquele que foi ovacionado em praça pública, aquele que foi ovacionado pelas ruas de Jericó, pelas ruas de Jerusalém. Agora estava sozinho, enfrentando a solidão do Getsemane. Aonde estava aquele povo que o aclamava? Aonde estava aquele povo que gritava hossanas? Agora Jesus estava sozinho, tendo que enfrentar sozinho os seus últimos momentos, porque logo ele enfrentaria a Fortaleza Antônia. E lá na Fortaleza Antônia começaria o seu flagelo, a via dolorosa, o Calvário. E ele estava ali agora, não com medo da cruz, porque a tristeza é porque ele estava levando sozinho o pecado de uma humanidade. Sentiu a solidão nos seus últimos momentos, estava ali. Mas ele ainda tinha que enfrentar ainda alguns outros Getsêmanes. O próximo Getsemane que Jesus enfrentou foi o Getsemane da oração. Foi o Getsemane da oração. Ali estava Jesus orando. E Jesus era perito em orar. Jesus era maestro na escola da oração. E eu quero dizer para você o seguinte: que o sofrimento nos leva a orar. E ali estava Jesus orando. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre. O sofrimento nos leva à oração. O sofrimento levou Jesus a orar. Não que Jesus não orava, mas o sofrimento levou Jesus a orar com mais intensidade. E ali estava Jesus. Se queremos ter vitória, precisamos viver a escola da oração. Tem muitas pessoas que já se desmatricularam da escola da oração. Mas ali estava Jesus orando, clamando ao Pai. Clamando ao Pai, era Ele Deus, ninguém mais, era Ele Deus. E era na oração que Jesus iria vencer. Ele iria vencer em escapar da cruz. Não era isso que ele queria. Ele não estava orando para que Deus o livrasse da cruz. Ele estava orando para que o Pai lhe desse força, para que o Pai estivesse com ele. Ele estava orando para que o Pai o acompanhasse pela via dolorosa, para que o Pai o não desamparasse naquele momento solitário, onde todos o haviam abandonado. Ele não estava orando porque ele queria fugir da cruz, não. Ele estava orando para que o Pai estivesse com ele, para que ele pudesse vencer. O próximo estágio do Getsemane que Jesus enfrentou foi o Getsemane do consolo. Observem que ele começa triste, ele se sente solitário, e após a oração o quadro muda. Assim que ele ora, a Bíblia diz que vem o consolo. E eu chamo o terceiro estágio, o Getsemane do consolo. Jesus ora, ele busca Deus intensamente, que começa a suar sangue e correr ao chão.
estava ali, sozinho, orando, buscando ao Pai, o Senhor envia para ele um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava ali para o consolar. É o momento do consolo. A oração nos traz consolo. Quando oramos, somos consolados pelo Pai. A tristeza nesse momento já tinha desaparecido, porque agora o Pai enviou o seu anjo para o consolar, para o animar, para estar com ele. Agora ele não estava mais sozinho, por quê? Porque o anjo do Senhor estava ali lhe consolando naquele momento de dificuldade. Existirá momento na nossa vida, meus irmãos, que só o Senhor para nos consolar. E é nesse momento onde nós sentiremos a presença de Deus ao nosso lado. É nesse momento de dificuldade onde nos sentimos sós, que vamos sentir a presença de Deus conosco. Enquanto você tiver alguém humanamente junto com você, você não vai desfrutar dessa experiência. Porque quando nós sabemos que não podemos contar com ninguém mais, que ninguém pode nos ajudar, porque somos tendenciosos a buscar ajuda humana, e buscamos, antes de buscarmos o auxílio divino. E Deus, Ele deixa para ver até onde nós vamos. Quando não temos para onde recorremos mais, aí o ser humano lembra de Deus e busca a Deus, porque ele se sente sozinho, solitário, desprezado por todos. Aí vem o sofrimento, e aí é onde o ser humano busca a Deus. E a misericórdia de Deus é longânima, e ela vem, e a presença de Deus vem para nos consolar. Sentimos o consolo de Deus. Eu já senti essa experiência comigo já. É o momento onde a presença de Deus está para nos consolar. E ali estava Jesus naquele momento de oração, naquele momento de sofrimento. Mas a presença do Senhor estava com ele, lhe consolando. O sofrimento nos leva a orar. Se você está sofrendo, se você está lutando, olhe com os óculos espirituais. Deus está te ensinando, Deus está te levando a orar. O sofrimento nos leva à oração, porque quando tudo está tranquilo, não lembramos de orar. Quando tudo está tranquilo, esquecemos de Deus. Quando tudo está em paz, esquecemos de Deus. Lá em Apocalipse a Bíblia diz assim: quando o povo disser a paz e segurança, virá repentina destruição. O ser humano, ele só lembra de Deus quando está sofrendo. Se você estiver passando por momentos difíceis, se você está sofrendo, lembre-se, é momento de orar, é momento de buscar a Deus. E quando nós oramos, nós sentimos o consolo de Deus na nossa vida. Sentimos o consolo de Deus, sentimos o consolo. Ali estava Jesus clamando, olha o sofrimento, e Jesus em oração. Não era necessário ele passar por isso, mas ele passou tudo isso por causa de nós. Jesus enfrentou o Getsemane por causa de nós, enfrentou o Calvário por causa de nós. Momento difícil, momento que Jesus se sente sozinho, sendo Deus, se fez homem e veio e enfrentou as mazelas dessa vida para nos dar o exemplo, para mostrar o seu grande amor. Lá em João no capítulo 3, versículo 16, Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. E aqui nós vimos esse filho, em momentos lancinantes, momentos de dores, de sofrimento,
para enfrentar uma cruz, levando os nossos pecados sobre Ele, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. O Getsemane foi o momento das últimas horas de Jesus, que Ele enfrentou. E por último, Ele enfrenta o Getsemane da vitória. Tem a tristeza, vem a solidão, mas quando nós oramos, as coisas começam a mudar. Quando nós oramos, sentimos o consolo de Deus. Quando nós oramos, sentimos a vitória chegar na nossa vida. E ali estava Jesus. Quando o inimigo pensa, quando a sociedade pensa que Jesus estava sendo vencido, ele se enganava, porque ali é o retrato da vitória, é o Getsemane da vitória. Jesus está ali e ele agora mostra a vitória. Quando ele termina o momento de oração, se aproxima dele o discípulo, que ele já tinha dito para os seus discípulos que um seria o traidor, e ali se apresenta o traidor. E ali vem os soldados romanos capitaneados por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes chega à frente, porque aí já era aproximadamente meia-noite, e eles tinham medo de não reconhecer quem era Jesus. Então Judas, por algumas míseras moedas de prata, leva esses soldados até onde estava Jesus, na escuridão da noite. Ele chega e dá o sinal, ele beija Jesus, e quando ele beija, os soldados sabem que este era Jesus. O Pedro prontamente desembainha sua espada e corta a orelha de um moço que estava ali. O Senhor toca a orelha, Jesus cura. O Senhor que sempre ensinou os seus discípulos a amar. O Senhor que sempre ensinou os seus discípulos a fugir da violência. Agora, como que se aqueles discípulos não tivessem aprendido nada, que no primeiro momento de dificuldade usa a sua espada para ferir o seu próximo. E Jesus toca a orelha daquele moço, cura. E Jesus diz o seguinte: não faça isso. Em outras palavras, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Ou seja, não pensa que eles estão me prendendo porque eu não posso fazer nada. Em outras palavras, não precisa usar violência, não precisa usar a sua espada. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe o que é isso? Uma legião é 6.000. Por baixo, 70.000 anjos estariam ali, no estalar de dedo, para auxiliar Jesus. E Jesus disse: não faça isso. Ali estava a vitória de Jesus. Jesus mostrando o seu poder e a sua vitória. O Getsemane da vitória. E a cruz é o marco da vitória de Jesus. Não era o fim, era o começo. Era a consumação de uma missão que Jesus tinha vindo para cumprir. E Ele cumpre a sua missão com êxito, com excelência. E Ele entrega o seu Espírito ao Pai. Por quê? Porque Ele cumpre a sua missão. Ele vence a sua missão. O papel que Ele estava para fazer foi consumado naquele momento. E Ele diz: Pai, tudo está consumado. Ou seja, não tinha mais nada para fazer. Então, para que ficar? Ele entregou a sua vida por nós. Não que tiraram a sua vida, Ele entregou a sua vida por nós.
Esse é o Senhor que nós conhecemos, esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Esse é o Jesus que entregou a sua vida. Esse é o Jesus que está conosco todos os dias. Que a sua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu querido, naquele momento de dificuldade, naquele momento que você se sentir só, lembre-se de Jesus. Jesus está contigo. Naquele momento solitário que você estiver lá no seu trabalho, lá na sua escola, naquele momento de dificuldade que você estiver vivendo com o seu cônjuge, lembre de Jesus. No momento de sofrimento, de enfermidade, lembre-se de Jesus. Ele passou tudo isso por nós. Tudo isso por nós, mostrando para nós, dizendo para nós que teremos os nossos Getsêmanes também na nossa caminhada. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Cristo que reverenciamos. É o Cristo que não está morto, mas ressuscitou. É o Cristo que, quando vamos à Terra Santa e chegamos no seu sepulcro, está lá escrito: Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. E aquilo enche o nosso coração e a nossa alma de alegria, não porque não soubéssemos disso, mas apenas confirma aquilo que nós já acreditávamos. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Esse é o Cristo que nós servimos. É o Cristo que enfrentou profunda tristeza. É o Senhor que enfrentou a solidão. É o Senhor que calejou os seus joelhos. É o Senhor que enfrentou o deserto 40 dias e 40 noites. É o Senhor que jejuou 40 dias e 40 noites, que enfrentou o inimigo. Não precisava passar por isso, mas Ele enfrentou. Sabe por quê? Por amor a você e a mim. Porque Ele nos ama. Porque o seu amor é maior. Ninguém jamais amou o homem como Ele. Ninguém jamais amou o homem como Ele. E os seus olhos estão fitos sobre as nossas vidas. Em cada passo que damos, em cada caminhar, em cada lugar onde nós entramos ou saímos, Ele está conosco. Os seus olhos estão sobre nós. Se pudéssemos entender com mais profundidade, com os olhos da fé, entenderíamos e nos alegraríamos ainda mais intensamente que a sua presença está aqui conosco, que Ele está aqui nesta noite, que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele está ouvindo os nossos pensamentos, que Ele está sondando a nossa alma, que Ele sabe o que eu e você falamos neste momento. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que enfrentou o maldito hálito, o bafo do diabo no jardim, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que quer presenciar você e eu ajoelhados, o adorando, buscando, reverenciando, servindo-lhe. Esse é o Senhor que quer olhar para nós e dizer, como Ele disse para Jó: Satanás, tem visto o meu servo lá na terra, tem visto o meu servo lá na ágape, fiel, justo, reto, íntegro, e que se desvia do mal. Tem visto o meu servo, tem visto a minha igreja lá na Nova Zelândia. É assim que o Senhor quer nos ver, é assim que o Senhor deseja olhar para nós e vermos um caminhar reto, um caminhar íntegro, uma vida íntegra diante dEle, uma vida de testemunho, para que Ele possa olhar para nós, que Ele possa olhar para o Pai e dizer: Pai, valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento do Getsêmani, valeu a pena o suor em sangue, valeu a pena o flagelo da casa Antônia, valeu a pena os flagelos pelo caminho da Via Dolorosa, valeu a pena aquele madeiro vertical, valeu a pena os cravos sobre as minhas mãos e pés, valeu a pena aquela cruz de espinho, aquela
traspassou a minha fronte. Valeu a pena, tudo. Valeu a pena. Porque eis aqui a minha igreja que me serve. Quando nos colocamos diante do Senhor, que o nosso testemunho é positivo, alegra o coração de Deus. Quando o Senhor olha para nós e nos vê buscando a sua presença, isso alegra o coração de Deus. Quando o Senhor olha para a sua igreja e vê a sua igreja cultuando, adorando, orando, buscando, alegra o coração de Deus. E o Senhor se encontra em todo momento entre nós. Se nós pudéssemos realmente sentir com a intensidade que o Senhor orou naquele jardim, e nós pudéssemos sentir a presença de Deus aqui nessa noite, seria diferente as nossas reuniões. Às vezes perguntamos por que às vezes os cultos, um culto é diferente do outro. Porque o nosso sacrifício é diferente. Não é que Deus seja diferente. Deus é igual hoje no domingo, amanhã na segunda-feira, numa aula de teologia, no ensaio, na terça-feira no grupo aqui de louvor. Ele é o mesmo. Por que não acontece aquele mover que a gente quer? Porque o nosso sacrifício é diferente. Porque o nosso atuar é diferente. Essa é a diferença. Porque às vezes nós chegamos com sacrifício, estamos alegres de oferecer o sacrifício, outras vezes não temos nada para oferecer a Deus. Quando nos aproximamos diante do Senhor e entregamos o nosso sacrifício com alegria, o culto é diferente. Mas quando vimos a igreja a este lugar, e muitas vezes chegamos aqui sem ter o que oferecer para Deus, sem sacrifício para o Senhor, é isso que faz diferente as nossas reuniões, é o nosso sacrifício. Às vezes estamos com mais intensidade para oferecer algo para Deus, às vezes não estamos. Às vezes chegamos na igreja alegre, às vezes chegamos triste. Sabe por quê? Porque o culto não começa aqui, o culto começa lá na nossa casa. Lá na nossa casa. Conforme é o culto lá na nossa casa, será o culto aqui na igreja, aqui no templo. Se o culto lá na nossa casa é um culto triste, de brigas entre cônjuges, entre pais e filhos, esse é o culto lá. E aí nós vimos a igreja, esse será o culto aqui, um culto fúnebre, um culto melancólico. Por que o culto é diferente? Porque o culto lá na nossa casa, o culto começa lá, começou mal, e aí nós trazemos o culto para este lugar. Quando o culto lá na nossa casa é alegre, que alegria, que a paz entre cônjuges, entre pais e filhos, essa alegria vem e contagia o ambiente aqui. E aí onde nós vemos a alegria fluir nesse lugar. Agora imagina famílias que começam o culto mal na sua casa e vêm para cá. Que reunião nós vamos ter? Como é o nosso culto? Porque aqui nos reunimos uma vez por semana. Digo uma vez porque a maioria não vem na quinta-feira. Uma vez por semana. Mas o culto diário é na nossa casa. Então nós passamos uma semana de reunião cultual em nossa casa. E se essa semana de culto foi uma semana boa entre a família, é esse astral, é este clima, é esta alegria que nós traremos para este lugar. Mas se eu passei uma semana ruim, o meu culto lá não foi um culto bom, quando eu vier à igreja, aqui será ruim também. Quando saímos de casa, vamos sair com alegria. Vamos sair com alegria, porque nós servimos um Deus que merece o melhor de nós. Que nós possamos
abrir sempre o nosso coração para Ele, porque o Senhor, Ele abriu os braços na cruz para ser pregado por nós. O Senhor que nos ama, um Cristo que deu a vida por nós para perdoar os nossos pecados. Eu quero orar com vocês nessa noite. Por gentileza, gostaria que você se colocasse em pé para que pudéssemos